Olá, meus irmãos, muita paz, muita luz, que Deus possa estar abençoando vocês, que os nossos mentores espirituais, os nossos anjos da guarda, possam estar sintonizando os pensamentos deles conosco, para que a gente possa ter esse breve momento de instrução, de estudo, de discernimento. Essa semana eu tive um estudo maravilhoso no Centro Espírita, onde me acolheram primeiramente, e eles falaram sobre o capítulo do Pão Nosso que fala sobre as convenções. As convenções são aquelas alianças que nós fazemos com a comunidade, com a sociedade, que nos tornam sociáveis. A convenção, por exemplo, do trabalho, a convenção familiar, a convenção do namoro, a convenção do casamento e várias outras convenções, a convenção religiosa, a convenção do comportamento. Cada país, cada cidade, cada estado vai ter a sua convenção cultural, a sua convenção alicerçada ali dentro das culturas do seu país, daquela comunidade local, e assim as convenções vão se estabelecendo. Mas Emmanuel nos fala no livro Pão Nosso que as convenções elas podem tornar-se prisões, elas podem tornar-se venenosas para certos momentos da nossa vida. Porque as convenções são sim necessárias para que o homem se socialize, para que o homem aprenda, para que o homem cresça. Mas existem momentos em que certas convenções tornam-se ultrapassadas para certos homens. Essas convenções então devem ser abandonadas para que novas convenções superiores, possam ser adquiridas por esses homens que estão atingindo graus, atingindo patamares, aonde o próprio espírito e os próprios mentores exigem dele um novo comportamento, talvez muitas das vezes nem estabelecidas na Terra ainda. Ele começa o capítulo do Pão Nosso, que é um livro que foi escrito por Chico Xavier, por intermédio do Espírito Emmanuel, através do livro de Marcos, no capítulo 2, versículo 27, ele fala: "E disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado." Logo em seguida, os discípulos estavam ali colhendo milho num sábado, porque eles estavam famintos, e os fariseus questionam Jesus por que os discípulos dele ali estavam trabalhando no sábado, e ele fala: o sábado não foi o sábado ele foi feito para o homem, não o homem para o sábado. O sábado é um auxílio para o crescimento do homem. O homem precisava entender que ele tinha necessidade de descansar, mas esse auxílio acabou se tornando uma lei rígida e inflexível, punida até mesmo com a morte. Logo em seguida, Jesus caminha para a sinagoga e ali tem um homem de mão atrofiada, e Jesus pergunta à multidão, e a Bíblia fala que já alguns fariseus estavam observando Jesus muito de perto, porque queriam conspirar contra ele para matá-lo. E ele pergunta para a multidão à sua volta: o que é lícito fazer no sábado? Curar ou deixar uma pessoa doente? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar ou matar? E ninguém responde, e a Bíblia fala que Jesus fica irado e ao mesmo tempo entristecido, e ali ele estende a mão e restitui a mão deste homem com a mão atrofiada. A mensagem que Emmanuel nos traz aqui é que nós não podemos nos tornar escravos das convenções. Nós não podemos tornar escravos das nossas culturas, dos nossos dogmas, das nossas fés, às vezes não racionalizada, uma fé que você segue simplesmente porque você ouviu que tem que ser assim, que você não pode questionar, que você não pode tentar trazer um certo conhecimento para essa fé. Nós precisamos fazer com que essas circunstâncias que nos ajudam a evoluir, elas nos sirvam, e não que nós a sirvamos, que não que nós nos tornemos escravos dela, que elas não
se tornem nossas cadeias, nossos grilhões, onde ao invés de que elas permitam que nós façamos o nosso progresso, elas nos prendem e nos algemam num grau evolutivo até que a gente reencarne e entenda essa preciosa mensagem de Cristo. Eu gostaria de terminar com a parte final do livro Pão Nosso, em que Emmanuel nos exorta dizendo o seguinte: as convenções definem, catalogam, especificam e enumeram, mas não devem tiranizar a existência. Lembra-te de que foram dispostas no caminho a fim de te servirem. Respeite-as na feição justa e construtiva. Contudo, não as converta em cárcere. Então é isso, meus amigos, que a gente possa seguir com as convenções que Deus vem colocando na nossa frente, da nossa sociedade, da nossa família, da nossa cultura, do nosso país, mas que nós não nos tornemos escravos das convenções que são colocadas diante de nós, que nós possamos aprender com essas convenções e seguir adiante. Muito obrigado por assistir esse vídeo, siga-me lá no Instagram também, A Luz Conosco, agradeço a sua visita a esse canal e até mais.